Olá pessoal, eu sou Janaína Marticelli, vocês estão no canal Floricultura e Pastagens. Hoje eu estou aqui na Fazenda Guaxupé com o Gui, proprietário da fazenda em Rio Branco, no Acre. E eu vou fazer na sequência desse vídeo aqui para vocês, um vídeo que ele vai mostrar um pouquinho da rentabilidade da fazenda e provar para a gente que é possível ter uma pecuária rentável a pasto. Gui, seu sistema de produção aqui, ele é com integração entre gramíneas e leguminosas. O que você tem para dizer para a gente desse sistema? Funciona? Quanto tempo você usa esse sistema aqui? Olha, isso foi já há um tempo atrás. Nós já vínhamos frequentando a Embrapa Acre, através do pesquisador. Quem iniciou essa ideia foi o Judson, o pesquisador lá, e nós começamos a introduzir o amendoim forrageiro junto com outras gramíneas, principalmente para fugir do problema da morte do brisanta. Vocês tiveram problema então com a morte súbita do marandu aqui? Exatamente. Tá. E aí fomos introduzindo, em princípio foi com estrela africana, depois começamos o tangola também, e esse percentual de amendoim foi compondo melhor esse consórcio até pastos aqui em que nós temos 30 e poucos por cento de amendoim forrageiro consorciado com a gramínea. Então isso tem mais de 10 anos, Isso foi, se não me falha a memória, deve ter uns 14 ou 15 anos. 14 ou 15 anos. Tá. O desempenho dos animais, você está satisfeito? Não usa adubação nitrogenada? Não usa adubação nitrogenada. O desempenho, porque a gente, como não temos um comparativo com e sem, na própria fazenda, a gente não consegue avaliar o quanto percentual isso melhora, mas certamente melhora. E aqui também a Embrapa desenvolveu alguns trabalhos com o pesquisador Michael e também com o Maurício. Sim. Em que eles demonstram, esses números estão publicados e esses números são muito interessantes. E a fazenda tem tido resultado com esse consórcio. Perfeito. Gente, pasto bem manejado vai ser resultado garantido. Seu sistema é exclusivo a pasto, né? Exclusivo a pasto. Concorda comigo que produzir a pasto é mais barato? É mais barato. Pessoal, você vai vir a vinheta agora, depois nós vamos para uma outra parte do vídeo em que a gente mostra os resultados dessa fazenda. Vocês vão ficar impressionados, porque eu fiquei muito impressionada com o que eu vi aqui. Gui, muito obrigado pela receptividade, viu? Foi um prazer, muito obrigado, eu que agradeço. Eu não sei precisar o ano, mas 90, provavelmente 96 ou 97, em que eu tinha um professor que um dos módulos do curso ensinava a gente a fazer, chamava, eu acho, se não me engano, chamava gestão de curso, ou custo, coisa assim. E a partir dali nós introduzimos aqui nas fazendas um acompanhamento de resultados e tudo mais. E a gente vem fazendo desde então. Vim para cá, peguei o pessoal, tinha um pessoal que trabalhava com a gente, falei, vamos fazer? Vamos. Como é que a gente vai fazer? Aí, usando Excel, eu não domino nada, mas eles dominaram, nós fizemos um programinha aqui. E aí, a partir de então, a gente vem avaliando os resultados das propriedades até trazer recentemente. Mas eu sentia falta de uma referência. Como é que a gente se situa? Como é que nós estamos? Nós precisamos melhorar? Melhorar onde? Então, em função disso, nós, há 2 anos atrás, entramos em contato com o Antônio Schacker. O Antônio falou, olha, eu não faço mais, mas tem o Rodrigo, que abrange essa região aí. O Rodrigo fica em Campo Grande e junto com ele fica o linha de Cuiabá, o Francis. Uhum. E o Francis, e então eles vieram aqui e nós fizemos um contrato. Então estamos há 2 anos acompanhando, eles estão, podia chamar de avaliando, olhando nossos dados e verificando isso para colocar em comparação com outras fazendas do país para ver como é que a gente se encontra. Nós fizemos o 2021, nós fechamos o ano calendário,
E esse ano eles fecharam o ano safra, em junho, né? Eles fecham o dado da Integra em junho. Então nós vamos fechar agora também o segundo ano calendário agora em dezembro, e para que a gente então se situe. Então eles nos prepararam esse último relatório, esse é fechado agora em julho. 21, 22, né? Muito bem, tem um pouquinho de dificuldade porque a nossa safra de bezerro, por exemplo, não tinha nem fechado ainda. Nós fechamos a safra de bezerro em julho. Então nós temos esses dados que eles levantaram para a gente. Bom, tem um pequeno, a gente já conversou um pouquinho sobre ele ali atrás, que foi com relação à área útil de pastagem. Nós usamos 1.644 hectares nessa avaliação, mas ela é muito possível, a gente precisa melhorar essa informação com relação à área efetiva de pasto. Então esses dados melhoram um pouquinho, o Maurício tem conversado sobre isso, esses dados melhoram um pouquinho porque se você diminui a área, você melhora os dados de produção aí. Bom, uma coisa, esses dados começam ali com a mortalidade, e a mortalidade das várias categorias, e a gente tem uma mortalidade bem baixa, talvez porque a nossa safra de bezerro começa em abril, que diminuem as chuvas, e esse bezerro, na vida nova deles ali, está nos meses de pouca chuva, e aqui a gente trabalha com maternidade tem uma atenção maior, e a gente não é só uma maternidade, é mais de uma, a gente trabalha com duas maternidades, uma maternidade de novilhos e uma maternidade de vacas. Então tem alguma coisa errada com aquela mortalidade de animais adultos, né? Acontece, mas de fato, Maurício, tem acontecido um aumento de mortalidade de animal adulto. Por quê? Porque aqui nós temos aqui na região uma incidência de um problema de casco, e esse problema de casco levou a uma incidência um pouquinho maior de animal adulto. Se você pega uma vaca que você vai descartar ela muito velha, ela tem um problema de casco, às vezes você amputa aquela unha, ela às vezes tem tanta dificuldade de recuperar que você não tem jeito de mandar essa vaca para o frigorífico, ela acaba ficando suscetível aqui e acaba morrendo. Qual que é o problema de casca? Nós temos um problema de... Podre dermatite séptica, esse é o nome, é podridão de casca, bactérias por causa da umidade do solo. Mas nós compramos um tronco para melhorar a eficiência nossa no tratamento desses animais, e também nós temos aqui uma informação muito interessante que ela precisava ser consolidada, que é o seguinte: nós fizemos nessa propriedade aqui o uso de mineral inorgânico, zinco. E naquela propriedade vizinha nós usamos o zinco orgânico. Isso, nós tivemos uma diferença bem interessante, a incidência lá foi bem menor, então nós vamos passar a adotar o uso de zinco inorgânico aqui, numa concentração maior do que normalmente a gente vê nas misturas minerais do Centro-Sul, para tentar minimizar esse problema. Mas nós já melhoramos bastante essa eficiência no tratamento. Bom, depois os dados estão ali, peso de abate de matrizes de descartes, 16,28, e o índice da Integra, o benchmark deles, 16,10, nós estamos um pouquinho acima. Esse benchmark, só para explicar para eles, o benchmark aí, na verdade, é o resultado das fazendas assistidas pelo Integra, no caso aí de ciclo completo, das 30% das fazendas mais rentáveis assistidas pela consultoria. Tá? Então aquele benchmark, aquela referência ali, essa coluna de referência aqui, é o 30% das fazendas mais rentáveis, não são nem as com os maiores valores, mas são as mais rentáveis. Tá? Então essa bolinha aqui verde é aqueles que estão melhor do que os 30% mais rentáveis, né? E vermelho é aquelas que a fazenda está um pouco embaixo. Eu acho que eu já fiz uma introdução. Não, pode fazer um adendo. Então, o rendimento de carcaça, isso não tem nada a ver, porque na verdade existe rendimento de carcaça melhor se você trata, a carcaça tem mais, uma carcaça do animal tratado de um rendimento maior, mas isso aí provavelmente, vaca de descarte, está relacionado ao peso de abate aqui, que
não sei se vamos chegar nessa conclusão ali na frente. Uma vez veio o pessoal do JBS, estiveram na Federação da Agricultura e eles demonstraram para a gente, nos gráficos em forma de pizza, que as carcaças aqui de fêmeas aqui no Acre estão bem acima das médias das carcaças classificadas. Eles tinham um índice de classificação deles lá, um índice melhor do que a média nacional. Peso de abate machos, então, 20, também estão dentro dos 30%, como o Maurício falou, 20,5 a roupa e 20,4 na média nacional. Rendimento de carcaça 53,9, 53,3. Isso até às vezes surpreende um pouco, porque como lá fora tem muito acabamento, suponho que tenha muito acabamento de animais em confinamento, esperava-se um rendimento de carcaça melhor no benchmark deles. Muito bem. Então lá, preços de venda natural, que aqui fique abaixo da média nacional. Nós estamos aqui nos piores preços. Se você for... A arroba mais barata do Brasil, 15% mais abaixo de São Paulo, em média. Exatamente. Né? Você hoje, se você olhar no Scott hoje, você vai ver que provavelmente o preço do Acre é o preço mais barato do Brasil. E por que isso? Só logística? É logística. Acre e Rondônia são os dois mais. Bom, peso de abate de novilhas, 16,03. Aquelas fêmeas lá vão entrar como novilhas na hora do abate, vão melhorar a nossa média um pouquinho. Esse ano está bem acima do benchmark. Rendimento de carcaça, novilhas 51, 40. Nossa, aquele aqui deve estar errado, aquela informação. A diferença, né? Do benchmark ali, né, Maurício? 51 a 40, aqui deve ser 50,5. Aquele 40 deve estar errado. Uma vírgula ali, tá? Valor de arroba de novilhas 277,287. Aí nós vamos para os índices de produção. Lotação, unidade animal por hectare, 1,75, aquilo que a gente conversou mais cedo, deve estar em torno de 1,9 aí, Maurício. O Maurício puxa para 2, eu puxo para 1,9, vamos ver, mais ou menos isso. A média do benchmark 1,46, bem abaixo. A lotação em cabeça não repete muito, mas é um número. O desfrute, esse desfrute é em peso, tá? 41% aqui, 53%, 43%, um pouquinho abaixo, mas né, não tem isso. Muito provavelmente, bom, isso aí... É reflexo do sistema de produção, né? Sistema de produção abaixo, com o nível de suplementação abaixo da média, não tem confinamento, então o desfrute é normal para esse sistema de produção. Eu também chego na mesma conclusão que você, Maurício. GMD 365,382, esse GMD... É o GMD global. Global, exatamente. Leva em consideração fêmea, tudo mais, vaca em reprodução, essa coisa toda. Eu acho que esse ano melhora um pouquinho esse GMD. Foi um ano bom. Os pesos dos animais a pasto estão bem interessantes. Não sei como é que é o nosso tempo, mas se a gente for passar por cima, a gente vai ver alguns animais já. Para você ter uma ideia, a gente considera no nosso sistema de avaliação o peso dos animais de 450 quilos de 2 anos. O lote cabeceira esse ano está com 409. Maurício, você lembra? Hein? 496. 496 quilos a cabeceira desse ano. Tá muito interessante. As fêmeas, para ter uma ideia, as fêmeas de reprodução, a gente considera, se não me falha a memória, 360 por aí. Esse ano está em 390 também. Ela entrou Novilha, na estação, As novilhas de reprodução. Então, deve melhorar um pouquinho esse GMD. Rendimento de carcaça, valor da desfrute, GMD, produção de arrobas por hectare, 11,5. Se você considerar essa área um pouquinho menor, isso passa de 12 arrobas por hectare, então é significativo. Relação cabeça-homem, isso tem uma explicação, porque a gente usa muita mão de obra aqui para limpar pasto. Então, a nossa relação de homem por cabeça, ela é pior que a média nacional em função desse sistema que a gente adota, que é arranquio, plantio de mudas anual. Isso é feito o ano inteiro, com uma equipe que fica durante todo o ano
seco e verde, a gente mantém a Manutenção turma de pasto, né? limpando o Equipe pasto de e manutenção de pasto. fazendo não é plantio. tão Aí tira a invasora, coloca amendoim, por exemplo. Isso, Se tiver espaço descoberto, Planta amendoim. Você Qualquer ia espaço só descoberto, coloca amendoim. exatamente. Amendoim e capim. Tá. Equipe. Então vamos lá. Percentual de funcionários de campo. Também a gente está perdendo os dois números aí. Total de hectare por funcionário perde da mesma forma. Faturamento por funcionário também. O nosso número cai substancialmente por esse motivo. Só que esse número não vai influenciar no resultado global, porque tem outros itens. Sistema de produção. Outros itens que Você gasta menos com muito herbicida, maior. gasta menos com insumos, né? Exato. É um sistema de baixo insumo. E como que é a mão de obra aqui? É fácil de arrumar? É boa? Ela é fácil. Eu acredito que tem uma coisa que a gente fica até um pouco assim de falar, mas a fazenda tem um bom conceito como empregadora. Então a gente não tem dificuldade de arrumar mão de obra, não. A gente consegue arrumar. Ele está perto da cidade pessoal, também? então, perto da cidade, fácil acesso. Hoje em dia tem um aspecto muito interessante hoje em dia, que se você tiver internet na fazenda, a molecada para na roça, né? Eu acho que isso é um fator muito interessante que vem ocorrendo nas últimas décadas, principalmente, né? Então, eu acho que é importante. Bom, custo fixo. O nosso custo fixo é bem acima percentualmente ele é acima. Acontece que esses funcionários, por exemplo, que trabalham em pasto, entram no custo fixo. Então ele desloca o nosso custo para um aumento no custo fixo. Então nós perdemos os 3 itens em função desse aspecto do nosso sistema de produção, certo? Aí daí para baixo. Agora arrasa ali, ó. No pasto é mais barato. E aí entra lá, custo cabeça mês 48,5 a 66,9, esse é um número substancial. Desembolso cabeça mês está relacionado ao primeiro. Custeio por arroba produzida, o custo da nossa arroba então é R$ 124, ao passo que a arroba produzida no benchmarking da Integra é R$ 164,82, né? Desembolso para a arroba produzida, que é uma pequena diferença do custo ali, mas é um conceito Tem parecido. investimentos. Valor médio de venda 282, nosso valor bem abaixo dos 337 do pessoal lá, da média. Provavelmente entra tourinhos aí, que puxa esse preço para cima lá no Centro-Sul. E aí pegou 21 também, com preço muito bom, né? Foi 21, 22, né? Isso, lá para baixo, né? O Pegou Pedro lembrou aqui que no desembolso ali tem investimento também, não é só o custo, tá? Lucro por arroba 154 aqui na fazenda, 160. A gente observa aqui que 150 neles, né? 154 a 150. Margem sobre venda 54 a 46. Uma diferença substancial aí. Taxa interna de retorno 1,93 por 1,70. O resultado gerencial 1.703. Se você considerar aquilo que o Maurício, a observação do Maurício, em que você tem uma área menor, na verdade, esse número vai para 1.900, alguma coisa. A rentabilidade sobre o rebanho de 22%, que é igual à média nacional. E a rentabilidade sobre a terra, aí sim, o valor daqui, é o que o Rodrigo fala, que eu queria muito estar sócio desse negócio. Porque como a terra aqui é mais barata, o pasto é mais barato, então a rentabilidade sobre o valor da terra é expressivamente maior do que a média nacional. Mas o número que mais me chama a atenção aqui é justamente esse aqui, que é o principal, né? Que é o lucro, é o que fecha a conta todinha de tudo que você faz na fazenda nos 365 dias por ano. Ou seja, ele conseguiu 30% acima dos 30% das fazendas do Integra mais rentáveis do Brasil. Não só as mais produtivas, as mais rentáveis, né? Então você está 30% acima da média das mais rentáveis do Brasil, é um número que é impressionante.
um sistema de baixo insumo, né? Um sistema, você consegue produtividade, você consegue margem muito boa sobre a venda, um sistema de baixo insumo, um sistema com risco muito menor do que outro sistema de produção, né? Entregando um resultado como esse. Acho que isso aí é... Só o banco que não gosta. E eu acho que é o seguinte, outra característica é um sistema de baixos insumos e é um sistema de baixas emissões de gases de efeito estufa, baixa pegada de carbono. Porque como ele usa menos insumos têm um custo para produzir. E também, pelo fato de ter leguminosa, né, você vai ter aí a economia de nitrogênio, não só de produção, de aplicação, né, uma economia também aí o Michael pode falar melhor do que eu, né, no sistema digestivo, né, que você vai ter uma forragem de melhor qualidade e tal, então, e você reduz o ciclo de abate do animal, então você reduz substancialmente a quantidade de gás de efeito estufa emitido por quilo de carne produzida, né? Esse é outro fator bem interessante. A gente fala que uma das maiores estratégias para a redução dessas emissões de gases é a reforma de pastagem. Você vê que aqui não precisa. Pasto bem manejado emite menos metano. Se você tem pasto manejado numa qualidade nutricional boa, tem teor de fibra menor, tem diretamente redução da produção de metano. E a presença da leguminosa com maior nitrogênio, maior desempenho, redução do ciclo dos animais, isso aí tudo contribui, né? Sem falar no evitar o uso do nitrogênio por ureia, que é só o uso da ureia já aumenta em 26% as emissões só de usar. A produção, o transporte e o próprio adubo no solo, né, emitindo nitrogênio, né, aqui a gente usa muito pontualmente alguma ureia naqueles espaços. Nós não fomos, mas lá embaixo tem uma área formada antiga de Tanzânia, no ano 2000, foi formada em 2000. E ali então tem umas reboleiras que você tem aí naquelas torceiras, talvez por compactação ou qualquer coisa semelhante, então você tem pequenas manchas, metros quadrados, vamos dizer assim. Aquela torceira está fraca, então a gente põe um pouquinho de ureia, joga um pouquinho de ureia ali, aquela torceira se fortalece, aquele perfil, e então a gente faz um pouquinho de nitrogênio, mas é tão pouco que não entra nem nas estatísticas. Adubação de precisão, né? Eu brinco que é a adubação de precisão, né? Tá precisando, vai lá e põe no lugar que tá precisando. Você falou para ela a idade do pasto, desse pasto aí? Esse passo aqui que nós estamos vendo, esse aqui é do tempo do meu pai. Meu pai derrubou essa área em 1979. Então a gente pode considerar que passou a ser pasto a partir de 1980. Então é um pasto com 42 anos de idade. Você vai reformar ele agora? Tá vendo? 42 Não, anos, a né? pergunta é o seguinte, se o seu filho que está na barriga de sua esposa, se ele vai reformar esse pasto. Vai reformar ou não vai? A ideia não, né? Acho que não. Tá indo bem. Isso é interessante, vou mostrar aqui pro pessoal que está acompanhando a gente aqui no YouTube. Que eu sempre falo com vocês, quando você planta um pasto é um casamento, né? E aí você não vai querer ficar trocando todo ano ou trocando a cada 3, 4 anos. Dá trabalho, imagina trocar de mulher a cada 5 anos. Não troca não, né, Daniel? Por favor. Tá? Então o negócio aqui já está 40 anos, então você vê que é um casamento duradouro, né? Isso aqui é interessante. E aí ele já está falando aqui, o filho já está dizendo que o neto não vai reformar, né? Isso que é importante. Foi boa essa. Bom, aqui o sistema a gente usa cria, refri e engorda e com cruzamento industrial, uma percentual em que você tenha uma chance de seleção nas fêmeas Nelore. Então nós temos que produzir um pouco mais de fêmea Nelore para que aquelas que entram em reprodução tenham a chance de fazer um pouquinho de pressão de seleção dela. Não é possível fazer muito forte, porque nós temos que produzir Angus aí, essa fêmea Angus vai tanto o macho quanto a fêmea para o abate. Isso é muito interessante, eu acho muito. Você consegue trazer a média de abate para baixo, a idade de abate, e essa fêmea meio sangue e o macho também faz receita muito rapidamente. Eu acho é um bom sistema de produção, na nossa avaliação aqui. Qual que é a idade de abate dos animais? As fêmeas de abate já começam a ir para abate aos 22 a 24 meses. Os machos, esse animal tem potencial para ganhar mais peso, tanto a fêmea também tem, mas a gente precisa liberar pasto da fazenda, então a gente a partir de março, abril, a gente já vai abatendo essa fêmea.
E o macho a gente demora um pouquinho mais, a gente começa a bater com 25, 26 meses. E o Nelore vai abater aí de 7 a 8 meses para frente. Já passa toda a seca na fazenda. Mas ainda com desempenho, com ganho de peso, a gente começa a bater a safra 2020, nós vamos começar a bater agora em fevereiro. Esses animais que o Lucas falou agora, que estão com a cabeceira está com 495 quilos, não foi isso? Então, Com quantos meses agora? 495, está com média de quê? Nascido em abril, maio. Então, se for falar em maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, então está com 2 anos e 6 meses. 30. Gui, e uma fazenda como essa sua, bem manejada, com pasto associado, com toda essa oferta de forragem, como que é o teu plano nutricional em termos de suplementação adicional nesse sistema? O que você trabalha? Bom, antes de responder, eu queria dizer que aqui a gente castra, porque o mercado aqui é complicado. Se você não castrar, a gente fica na mão do frigorífico, que às vezes nem sempre, com um sistema meio ajustado assim, se você não castrar e tiver que abater aqueles animais naqueles dias, naquele mês, se o sujeito frigorífico te jogar para o final da fila, porque você está com esse animal inteiro, é uma complicação grande. Então a gente castra, a gente castrava 50%, esse ano voltamos para 30%, que é 30% inteiro, na verdade, 30% dos animais são inteiros. Porque se você com 30% de animais inteiros, você escolhe os animais melhores, o frigorífico acaba classificando desses 30%, pelo menos 30%, 40% acaba dando uma carcaça classificável como castrado no frigorífico. Então a gente pode, porque o animal inteiro desempenha melhor, a gente deixa um pouquinho de animal inteiro. Fora a questão de esse animal dar um pouquinho mais de lucro que o outro. Bom, quanto à estratégia de alimentação, suplementação, nós usamos basicamente nas fêmeas de reprodução sal mineral, nos animais adultos. Bom, a fêmea de recria, na desmama, ela recebe um suplemento 0,1% Plusvil por 90 dias aproximadamente, porque ajuda aquela transição da desmama, o animal estressado, essa coisa toda. Depois a gente cai com um produto aditivado, ela vem nesse produto aditivado até o final essa estratégia já é nova, não era assim, mas nós estamos adotando, até a desmama da primípara. Esse é o nosso objetivo. Os animais, nessa propriedade aqui, é muito difícil, é raro a gente usar alguma coisa de proteinado na seca, mas quando usa, a gente usa um 0,1 também, no período mais seco aí, uns 60, 90 dias talvez, e alguma coisa a gente usa um proteinado de 0,5%, de 0,5%, não, 0,3, né? 0,3 dá 3 vezes 5 quilos. Um pouquinho, 0,2. Seria 1 quilo dia, 1 quilo e pouco dia. Mas quase sempre, quando usa, por exemplo, os animais menores não receberam nada esse ano, os animais cruzados receberam, na verdade tem isso, receberam meio quilo dia de suplemento. Aquelas fêmeas, por exemplo, nós vimos lá atrás, estão recebendo meio quilo dia. Não faz nem sentido muito, porque estão já pronto para acabar, pronto para ir para abate. Muito bem. Tem uma outra propriedade, que já numa região que tipo de solo um pouquinho diferente, seca um pouco mais, e aí é comum, quase todo ano a gente usa um proteinado de 0,1 e 0,1 e 0,5. Como é que é? 0,1. E então lá seca mais, então a gente sai de E lá tem de forrageiro também? Tem pouco. E é uma fazenda que tem muito medícola, então a gente parte com proteinado, que aqui a gente usa 22% de proteína nessa propriedade, lá chega a 30%, 35% de proteína na seca. E com isso a gente consegue, mas por um período também curto. Hoje já não tem nada mais comendo proteinado lá, só o aditivado. Então os animais de recria,
né, normalmente o aditivado, nos animais de cria já, vacas adultas, só também mineral. O mineral aqui, para vocês terem uma ideia, é um mineral com 50 de fósforo. Na outra propriedade lá usa 60 de fósforo. E um aditivado lá é um produto que tem 30 de fósforo, um produto para um consumo, aqui um consumo de 60 gramas dia, lá naquela propriedade, na outra propriedade um consumo aí de 100 a 120 gramas dia, um aditivado com 30 de fósforo. Esse ano nós fizemos também uma experiência lá, e eu acho que nós vamos adotar, e o resultado foi interessante. Nós comparamos um lote de vacas em que a gente subiu o consumo para 150, 160 gramas dia e colocamos 20%? 25% de proteína com ureia nesse produto e um produto somente com aditivo. Então naquela propriedade, não nessa, naquela nós devemos adotar o ano que vem. Sal, ureia e aditivo? Sal, ureia e aditivo, aí você coloca milho como para melhorar o consumo desse produto. Para subir o consumo. Mineral aditivado com ureia. E estratégia de terminação aqui na Guaxupé? Pois é, aqui os Nelores são todos a pasto e os angus, normalmente, se a gente vê que ele está um pouquinho atrasado, a gente entra com proteinado, mas de 0,1%. Animal 500 gramas, animal de 480, 500 quilos, para tentar evitar dele passar na seca. Né? Isso é mais uma coisa que a gente fala nos parques associados, a redução da necessidade de suplementação é muito grande. Você vê que quando a gente fala que tem pouco amendoim forrageiro, ele tem que dar o dobro de suplemento, tem que ter estratégia de seca. Aqui, com o amendoim forrageiro nesses parques bem manejados, ele não tem. Mas imagina fazer uma terminação com 1 grama por quilo. Não fala disso, né? Fora daqui. Perfeito. Por isso os custos estão tão baixos. R$3 para cada 100 gramas de peso, né? Tem um dado da Integra muito interessante, que ele faz quilo de suplemento por cada 100 gramas de ganho. Vocês lembram desse dado? Eu não lembro. Eu sei que é bem. Parece que era 3 na média. Aqui, lá é R$11. Ele fala que nas fazendas é de 9 a 11 reais, aqui são R$3 para cada 100 gramas de ganho. É isso aí. Então, para ganhar meio quilo, são R$15 que você gasta. Você pode esse dado? Ele comentou. Não tava. Para cada meio quilo de ganho de peso, aqui um animal para ganhar 500 gramas, ele gasta R$15. Ah, tá. O Rodrigo fez aquela parada. Enquanto fora daqui é R$9 para cada 100 gramas, R$45 para um animal ganhar meio quilo. Perfeito. É isso. É isso. É possível ter uma fazenda rentável a pasto, desde que a gente consiga manejar bem o sistema de produção.